Mas, prefeito, antes vamos voltar àquela campanha que foi uma coisa incrível, né, cara? Foi um fenômeno aquela campanha. O povo queria o Roberto, né? É impressionante. O povo ia lá pedir para botar a bandeira, né, Jonas? Mas vamos, Jonas, falar sobre a bandeira, a estratégia e como você teve essa ideia. Porque a cidade ficou amarela, né? De bandeiras do 45. Ô Patrício, na verdade, todas as ideias que alguém possa ter, ou grande ou pequena, né? Ela se faz pela necessidade. E quando a gente tem Necessidade. necessidade, a gente começa a botar a cabeça a pensar, né? E aquela campanha, ela foi uma campanha de muito sucesso, mas o início dela foi uma campanha muito difícil. Né? Sim. Muito difícil. Nós tivemos muitas dificuldades na construção do processo de organização da campanha, de fazer a campanha acontecer. E muito simples, né? Pela falta de recurso. Nós não tínhamos nada de recurso. Né? Então, naquele período, as campanhas eram muito longas, né? Diferente de agora. As campanhas, naquela época, praticamente demorava quase 90 dias. Né? Então, era uma campanha muito demorada. E que recurso financeiro fazia muita diferença, porque com recurso financeiro tu tinha uma grande visualização, né? E na época, por mais que nós tínhamos um cenário político que era muito favorável a nós, mas a gente entende que uma campanha sem visualização e sem estrutura, ela acaba se esvarindo, na verdade, né? Começa de um jeito e termina de outro, né? E essa era a grande preocupação nossa daquela campanha. E a gente, no início da nossa campanha, a gente cometeu um erro de querer medir força com uma estrutura financeira que era uma disparidade. Então, assim, a gente conseguia colocar O um MDB veio outdoor, pesado. a gente conseguia Meu colocar Deus do céu. um outdoor e colocava um perforate. Eles colocavam 100. Sim. Então, eles tinham uma estrutura de cargo comissionado, financeiro, grupo, organizado. Então, assim, e nós não tínhamos possibilidade alguma de competir com eles. O pessoal tem uma ideia. De 10 vereadores, eles tinham 7. 7 vereadores, né? Sim. Na verdade, era uma potência. na verdade, quando eles ganharam a eleição, eles ganharam com 8, né, Roberto? Olha só. Quando, na eleição. Não, é que Navegantes naquela época tinha 9 vereadores. 9 vereadores, né? 9 vereadores. Então, não assim, era 10? Não, eram 9, né? Aí tinha o Emílio, o Luizinho e o Vavá, né? Ah, sim. Isso. Certo. Aí, quando eu fui para o PSDB, aí nós nos tornamos 4, né? Mas assim, eles tinham a maioria, né? E como o Jonas falou, a gente não tinha condições de competir. Não. Aí que o Jonas teve a feliz ideia da bandeira. E aí o início da nossa campanha, nós tentamos, de uma forma estratégica errada, competir com eles na questão de divulgação, na questão de imagem da nossa campanha, da mesmo formato que eles, né? E aí chegou um certo período ali da campanha, quando chegou ali na metade da campanha, antes da metade talvez da campanha, talvez metade da campanha, nós não tínhamos mais nenhum recurso, não tinha mais nenhuma visualização da nossa campanha na rua, eles estavam passando por cima de nós assim de uma forma muito forte, né? Muito forte. E aí, num dia assim de grande angústia, tristeza, quando a gente pensa que as coisas não tem mais como transformá-las e como fazer elas acontecer, e tu estava perguntando de onde é que veio a ideia, né? E foi num momento assim de muita angústia minha, né? Eu cheguei, na época, Patrícia, eu morava lá em Balneário Camboriú. Saí de Navegantes, o último compromisso que eu tive em Navegantes era quase 10 horas da noite. Quando eu cheguei em Balneário já era quase 11 horas da noite. E aí é um dia daquele que a gente não consegue dormir, angustiado, triste, né? E aí eu tomei banho e fui para a sala para tentar assistir um filme. Na verdade, essa era a minha intenção. Esquecer um pouco a tristeza, as angústias e assistir alguma coisa que me desse prazer. E aí, na época, né, os filmes eram em videocassete, né, em fita, né? E aí, cara, eu fui assim pegar um filme para assistir e eu tinha ali o Gladiador, tinha uns filmes assim que eu gostava muito de assistir, que eles acabavam sendo motivacional. Eu fui e busquei aquele filme chamado Patriota? O Patriota.
né? O Patriota. E aí eu botei aquele filme para assistir, e ali conta a história, né, da libertação dos Estados Unidos com a Inglaterra, então a luta deles para se libertar da Inglaterra, e aí se transformou numa guerra, né, com o Mel Gibson, enfim. E aí o Mel Gibson estava com a batalha perdida, estava com a guerra perdida, né? O exército inglês estava passando igual uma máquina por cima deles. E aí, numa das batalhas que ele estava perdida, ele pega, no decorrer do filme, ele pega a bandeira americana e começa a reconstruir a bandeira, assim, costurar essa bandeira, fazer essa bandeira novamente e tá. E quando ele chega nessa batalha, ele pega, bota essa bandeira numa ponta de uma vara, sai a cavalo e vai até em cima de uma montanha, e isso acabou entusiasmando os soldados, né? E acabaram ganhando essa batalha, e dali para frente eles foram toda a vida ganhando batalha, até conseguir o objetivo deles, que era libertar os Estados Unidos da Inglaterra. Diz, puta, eu vou criar essa bandeira lá em Navegantes. Pai, eu vou pegar, vou fazer essa bandeira e nós vamos ter um símbolo, vou construir um símbolo da nossa luta, né? A ideia era criar um símbolo da nossa luta, né? Só que aí, eu tenho um irmão que ele é muito entusiasmado. Ele é o cara mais entusiasmado do mundo. Eu todo empolgado, né? Como sempre, que eu tenho uma ideia, eu acho que a ideia é fantástica, eu acho que todo mundo tem que pensar igual a mim. Esse é um grande mal meu, porque eu conto uma coisa, acho que todo mundo tem que pensar igual. Contei pra ele, ele disse, tu tá maluco, isso não vai dar certo, isso vai funcionar, tu é louco da cabeça? E aí já me xingou, disse, não, vai dar certo, vai dar certo. Só que também, eu tenho entusiasmo, mas eu também tenho uma teimosia. É que existe as pessoas teimosas, mas aí existe eu, que sou mais teimoso do que os teimosos. E aí eu botei isso na cabeça. Botei na cabeça que ia dar certo, Foi lá e comprou vários rolos de TNT. TNT. Ô, Patrícia, não, aí eu pego e faço uma reunião. TNT amarelo. Aí isso era no sábado à noite. No domingo, eu já marquei uma reunião domingo à tarde para nós falarmos sobre a grande ideia das bandeiras. Aí eu cheguei na reunião, falei, não, nós vamos botar 1000 bandeiras, eu falei na reunião, 1000 bandeiras. Ele assim, se tu botar 100, tu já tá feliz. Já fica feliz se botar 100. Vai lá, faz 100 bandeiras então para fazer, que isso não vai dar certo. Eu peguei o único recurso que eu tinha, não tinha mais nada, só tinha aquele recurso, né? Comprou tudo TNT. Fui lá e comprei tudo de TNT. TNT amarelo. Amarelo. Fui lá e comprei tudo de TNT amarelo. Aí eu pensei, vou fazer uma forminha de serigrafia com o número 45. E aí ele queria que fizesse a bandeira azul, não queria amarela. Amarela, Roberto, igual a cor do Brasil. Não, isso não vai prestar, tem que ser amarelo. Não, fui lá, comprei um pedacinho azul para agradar ele, e aí fiz a serigrafia em cima. Só que eu sabia, se botasse... Não dá certo? Não dá certo? Aparece. Claro. Não aparece? Aí diz, não prestou. Rasguei e joguei fora. Ele pegou e aí foi lá e pintou o de amarelo em cima do azul, cara, que não aparecia. Entendeu? Virou um aí ele ganhou a ideia, porque tem que ser amarelo. Aí tem que ser amarelo. Porque aí pinta de azul. Pinta de azul. Aí eu peguei, fui lá e cortei as bandeiras, cortei todo o TNT, fizemos uma tela, tudo manual. Tudo o pessoal que fazia. Tudo manual. Pô, tu sabes. Tu participasse? Aí, digo, pá, como é que a gente vai fazer? Pô, o master era caro pra caramba. Digo, não, nós vamos cortar bambu, que lá na reta das pedreiras tem à vontade. Bambuzal. Vamos cortar bambu e vamos grampear na ponta do bambu. Mas a princípio a gente pensou assim... Se fosse hoje era crime ambiental. Ainda bem que não era na época. A princípio a gente pensou assim, não, vamos fazer para... E aí cortamos bambu, a equipe cortava bambu. Final da história. A gente pegou e fez no primeira remessa, no primeiro final, porque aí a gente combinou ali no domingo, passamos a semana à noite fazendo isso, e tinha dia que ficávamos até 2 horas da manhã fazendo, uma equipe vinha, gente voluntária, muita gente voluntária, gente voluntária, para pregar, mulheres pregavam, o homem cortava, enfim, o homem cortava bambu, as mulheres cortavam, era uma equipe grande lá de gente voluntária, louco igual a gente lá, que queria que as coisas acontecessem. E aí, até então, assim,
A gente faz essa ideia, mas a gente fica apreensivo. Pá, se chegar e não dar certo as bandeiras, ninguém querer, cara. Mas beleza, nós fizemos 700 bandeiras. 700 bandeiras, botamos em cima dos caminhões, arrumamos caminhão emprestado, botamos caminhão na rua, vamos levar. Para onde é que nós vamos botar as primeiras bandeiras? Vamos fazer o seguinte, vamos para onde a gente é mais forte. Vamos para o bairro São Paulo botar bandeira, porque no bairro São Paulo todo mundo queria nós. Aí eu disse, vamos para o bairro São Paulo. Domingo à tarde. Não, começamos de manhã. Começamos domingo de manhã. Não, começamos sábado de manhã. Aquele final de semana enchemos o bairro São Paulo Começamos de bandeira. sábado. As pessoas corriam atrás de nós para pedir a bandeira. Deu a bandeira. Sabe? Era assim, uma coisa louca. Aí assim, ó, nós colocamos as bandeiras no final de semana, tá? Enchemos o bairro São Paulo de bandeira. E olha só a ideia do outro lado. Eles iam lá nas casas e compravam a bandeira para tirar a nossa bandeira. Olha só, olha que loucura. Eles iam lá e compravam, pagavam a pessoa. Não, eu quero comprar essa bandeira tua ali. Pagavam e tiravam a bandeira. Tá, mas isso foi a primeira coisa. Mas assim, não deram conta, porque aí eles tiravam uma e botavam duas, tiravam uma e botavam duas. Mas aí vem a segunda questão. O nosso pessoal esqueceu que todo o material que produzia tinha que botar o CNPJ da coligação. Ah, foi. E não botaram o CNPJ da coligação. Aí, como eles não estavam dando conta de pagar para tirar a bandeira, eles foram na Justiça Eleitoral, fizeram a denúncia porque não tinha o CNPJ. Nós tivemos que recolher todas as bandeiras. Só que o efeito Só foi que contrário. quando isso aconteceu, já tinha mais de 7 mil bandeiras colocadas. 7 mil? Ah, já tinha uma Meu quantidade Deus do gigantesca, porque já estava primeiro- espalhado. A primeira tática deles foi comprar a nossa bandeira para tirar a bandeira. Aí Sim. não deu certo, porque era muita bandeira, tu imagina. Aí a segunda coisa que eles fizeram foi porque não tinha o CNPJ, eles foram lá, fizeram a denúncia, e aí o juiz mandou tirar as bandeiras. Só que o efeito também foi o contrário. Porque aí o nosso pessoal que estava nas ruas trabalhando, aí mesmo é que eles ficaram empolgados e com raiva e com vontade, Sim. e aí tiramos as bandeiras todas que não tinham CNPJ, trouxemos tudo para o comitê, colocamos o CNPJ nas bandeiras, recolocamos aquelas e aí já fizemos muitas outras. Teve bairros assim que, olha, eu vou dizer para vocês que a gente colocou, eu acredito que mais de 60% das casas tinham a nossa bandeira. Bairros como Nossa Senhora das Graças, Porto das Balsas, São bairro Domingos. São Paulo, uma parte boa do São Domingos, Machados, o interior. As pessoas passavam e as pessoas ficavam assustadas. Eu tenho um amigo que é deputado, o Darcy de Matos, ele disse assim, ó, sabe como é que eu te conheci? Eu disse, não. É o seguinte, na tua campanha eu passava em Navegante e eu vi aquele monte de bandeira amarela. E aí eu perguntei para uma pessoa, cara, o que é isso? O que é essa bandeira aí na ponta de um bambu? Aí a pessoa disse para ele, cara, isso aí é do candidato a prefeito, o Roberto? Ele tinha referência ao meu nome por causa das bandeiras. As bandeiras. Não, foi um símbolo muito forte na campanha. E Ele passava na BR-470, que é mais alta, dos dois lados você via a sua bandeira. E eu me lembro de uma frase do Roberto que foi muito legal. Quando nós fizemos esse trabalho assim de colocar bandeira, nós já tínhamos espalhado a cidade com muita bandeira, que aí a ideia, aí as pessoas já acreditavam muito na ideia, né, que deu muito certo. Aí já não se falava mais em outdoor e também nem perfurate, só falava em bandeira. Porque A nós gente esqueceu o resto. porque é só nós bandeira. falávamos, porque aí entra a grande habilidade do Roberto, né, de bons discursos e de boas ideias também. Aí o Roberto dizia assim, nós colocamos a bandeira com o coração e eles pagam o perfurate, Então, assim, o perfurate ficou uma coisa negativa. Sim. Assim, quando alguém via uma placa e via o perfurate, todo mundo, isso aí é pago, isso aí é pago, isso é pago. Não, a bandeira é coração, bandeira é coração. E aí pegou isso. E aí eu me lembro, assim, que quando o juiz determinou que tinha que tirar as bandeiras para colocar o CNPJ, eu me abati assim, puta, nossa, cara, pô, nós estava indo tão bem, pô, agora tirar as pessoas não... E aí era assim, quando ele se abatia, eu crescia. Aí ele disse assim, mano, eu vou falar uma coisa pra ti, Foi o melhor ganhamos a eleição,
Foi a melhor coisa que eles fizeram pra nós. Melhor coisa, nós ganhamos a eleição. Aí o Roberto teve a melhor ideia. O Roberto teve uma ideia, que aí foi a ideia dele. Mano, nós temos hoje no calendário o comício da meia praia. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um comício só com o bambu. Porque nós sabíamos que a ordem ia vir novamente para nós botar as bandeiras. Como eles proibiram nós de andar com as bandeiras, nós andávamos com o bambu. Aí nós fomos, todo mundo, o comício todo mundo só com o bambu, sem a bandeira. Né? E o Roberto é bom pra caramba no discurso dele. Aí ele já fez todo o enredo. Aí ficou o comício do bambu. E aí assim, né? E nós esperando a decisão do juiz para autorizar a colocar as bandeiras de volta. E aí eu acreditei que ia dar tudo, olha só, como é inspiração. Eu acreditei que ia dar tudo certo, tá? Que nós íamos fazer o comício dos bambus, tá? Só que eu disse para eles assim, ó, vocês deixam atrás do palco as bandeiras preparadas. E aí já estava com o CNPJ, tudo direitinho. Sim. Vocês deixam as bandeiras preparadas, porque hoje vai sair a decisão favorável. Tá? E o comício era 7h30, tá? Ela saiu durante o comício? Às 6 horas saiu a decisão, tá? O nosso advogado pegou lá no fórum, tá? Que no caso era em Itajaí, tá? Porque a Justiça Eleitoral na época era em Itajaí. Pegou no fórum e foi para Navegantes levar a decisão e nós lá no comício, tá? E aí nós no comício, eu dizendo pro pessoal... Enquanto não sair a decisão, nós vamos andar com o bambu, nós vamos fazer o comício com o bambu, etc e tal. Mas eu tenho fé que hoje sai a decisão. Que nós vamos poder voltar a usar as bandeiras. Caramba. Cara, aí chegou a decisão, acho que o Emílio estava falando, se eu não estou enganado, tá? O Emílio estava falando, eu disse assim, Emílio, termina o discurso. Porque nós temos uma coisa muito importante para falar. Caramba, no momento certo, hein? Aí... O Emílio pegou e encerrou, tá? Passou o microfone para mim, eu peguei a decisão, eu li no comício a decisão e eu não falei mais nada, cara. Eu só falei assim, ó, é a decisão, agora nós podemos usar a bandeira. E aí eu já disse, pessoal, vamos, traz a bandeira, traz a bandeira. Aí a gente fez aquelas pequenininhas, né, com o bambuzinho pequeno, nós vamos usar a bandeira, eu quero convocar vocês o seguinte aqui, ó, vocês pegam essas bandeiras aqui, vão entregando pro povo, o povo já com a bandeira na mão, e vocês saem daqui hoje com a bandeira na mão e vão fazer campanha, eu não vou nem falar mais nada, vamos pra campanha. Foi assim. O comício foi encerrado dessa forma e, cara, pensa na loucura, tá? O pessoal saiu com aquelas bandeiras, parecia assim, ó, que eles tinham ganho na loto, tá? Parece que eles tinham ganho um prêmio. Não, era, tá? era... E aí saíram com aquelas bandeiras e no outro dia de manhã todo mundo na rua colocando bandeira, etc e tal. E aí já botava aquela mesmo que nós entregávamos nos comícios, botava na casa, botava no carro e... E aí dali pra frente a campanha só cresceu. Eu acredito, né, Jonas, que isso ali faltava o quê, mais ou menos? Uns 20 dias para a eleição, né? Nós estávamos assim já bem na fase final, porque eu lembro que o primeiro comício que a gente fez foi em Pedreiras. As pesquisas davam o que nesse período? Nós na frente, nós na 54, toda vida. As pesquisas toda a vida mostravam o Roberto toda a vida na vitória, só que a campanha desandou por causa dessa questão de visualização até então, né? Era condição financeira, na verdade, né? Que eles iam passar e vão rolo por cima de nós. E nós não tínhamos condições financeiras para, vamos dizer, fazer a mesma campanha, o mesmo tipo de campanha que eles faziam. Porque eles faziam uma campanha com perfurete, com placas, etc. Tal, só que isso tem um custo alto, né? E a nossa bandeira custava o que custava o TNT. Tá? Então o Jonas ia lá, praticamente o Jonas acabou com os estoques de TNT da região inteira, tá? Amarelo. Região. Nós botamos 22 mil bandeiras. Caramba, 22 mil bandeiras. O que tinha uma de TNT? Não, porque isso que foi engraçado. O que aconteceu? Quando tivemos que retirar todas as bandeiras, as pessoas que tinham a bandeira ficaram muito bravas. E aí a gente chegava na casa e dizia, ó, cara, nós somos obrigados a tirar a tua bandeira. Foi o candidato que entrou na justiça e ele obrigou a nós tirar. O adversário obrigou a nós tirar a bandeira. Nós somos obrigados. Foi um tiro na água para ele. E aí a pessoa ficou com muita mais raiva do adversário. Ele era só um colocador de bandeira. Ele passou a fazer parte. Aí o que aconteceu? Quando nós fomos levar a bandeira para casa das pessoas,
As pessoas queriam 2, 3, e botava em cada canto de muro, botava no meio, botava em cima da casa, as pessoas queriam 3, 4, 5 bandeiras, e foram espalhando de terreno baldio, e foram colocando, e todo mundo andava com aquelas bandeiras, e já tinha bandeira para andar, bandeira para botar, porque aí já não queriam um bambu curto, eles queriam um bambu de 7, 8 metros. Então, assim, era tudo coisas assim, entendeu? Não, e foi aí, uma campanha e aí o muito Jonas comprou o estoque todo de TNT amarelo de Navegantes. Aí terminou tudo de Navegantes, ele veio para Itajaí e comprou o estoque todo de TNT amarelo de Itajaí. Alfredo Kleis. De Balneário Não Camboriú. era o Boião, o Fábio Era o do Boião. Boião, cara. De Balneário, de Camboriú, onde tinha TNT amarelo, ele foi comprando tudo. E aí foi um grande sucesso. E aí eu me tornei prefeito, né? E aí vamos deixar essa história para um outro dia para nós falar sobre Mas foi uma o nosso campanha governo. fantástica. Foi uma coisa impressionante. Foi muito Uma legal. campanha que eu acho que não acontece mais, sabe? Porque o povo queria o Roberto. É impressionante. Assim, ó, tem que Impressionante. E outra coisa, só pra finalizar. finalizar, o senhor ganhou, foi eleito prefeito. Um mês depois veio enchente. Nossa. E aí a gente tava junto na água, meu irmão. Vamos deixar essa história para nós Bom, contar porque outro também dia.